Nosso assunto agora é um julgamento no STF hoje que vai mexer com certeza com a vida de todos nós que utilizamos as redes sociais. O Supremo marcou para hoje o julgamento de 3 casos que estão relacionados ao Marco Civil da Internet. É a lei aí que regula a atuação das redes sociais no Brasil. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, tentar esclarecer o que pode acontecer a partir desses julgamentos, eu recebo agora o professor de Direito Digital, Rafael Chaia. Bom dia, muito obrigada novamente pela sua presença aqui na CBN Campo Grande. Bom dia, eu que agradeço. Sempre muito bom a gente esclarecer, né? Bom, quais são, para a gente começar, quais são as expectativas aí para os julgamentos aí desses 3 casos lá no Supremo hoje? Bem, as expectativas, particularmente falando, minha opinião, não são as melhores. Mas essa é uma questão que precisa ser enfrentada. São 3 pontos de pauta que estão sendo levantados. Uhum. E é até curioso, porque um dos pontos de pauta é de uma ação da época do Orkut ainda. Então, eu vou começar então por esse caso aí. Eu estava vendo aqui, acho interessantíssimo. Uma professora do ensino médio, ela tinha solicitado a exclusão lá do Orkut de uma comunidade chamada, com certeza foi feita pelos alunos dela, Eu Odeio a Aliandra. O nome dessa professora. E essa comunidade foi criada lá em 2009, que foi antes do marco. Sim. Né? O Marco Civil da Internet. E ela falava que o conteúdo era ofensivo a ela, enfim. O Google negou o pedido, né? E a justiça depois entendeu que o Google poderia ser responsabilizado por isso. Sim. Mas aí eu pergunto, e a liberdade de expressão? Vamos lá, por partes. Primeira coisa que me chama a atenção é que, como você bem apontou, é um caso anterior ao Marco Civil da Internet. Uhum. A regra foi consolidada no artigo 19 do Marco, que prevê a possibilidade de responsabilidade solidária. Inclusive, a regra do artigo 19 do Marco Civil, ela nasceu exatamente em razão de casos como esse. Um caso que ficou muito famoso em 2005 e que foi julgado definitivamente em 2009... foi um caso do Rubens Barrichello contra o Orkut, que era extremamente parecido. Fizeram um perfil falso, ele pediu a exclusão, o Orkut se recusou, ele entrou com a ação, a justiça deu ganho de causa para o Barrichello, determinando que o Google, na época era o dono do Orkut, pagasse. E aí o tribunal, em segunda instância, chegou e falou, não, a rede social realmente não consegue ser responsável por tudo o que os seus usuários postam. Responsabilidade é de quem posta, né? Exato. Mas ela foi omissa ao não fazer a exclusão depois que foi notificada. Então, vamos colocar uma responsabilidade solidária aqui. E é essa a ideia que o Marco Civil traz. O Marco Civil fala, quem publica, o usuário é objetivamente responsável pelo que ele faz. E a partir do momento que há uma decisão judicial, aí sim a empresa, a rede social tem que cumprir a decisão. Exatamente, porque serve como um filtro. Claro. Senão, daqui a pouco, se eu for deixar que só uma mera notificação derrube um conteúdo, qualquer pessoa simplesmente insatisfeita com algo que vai foi derrubar publicado, tudo. Vai querer derrubar. E aí você pergunta, como fica a questão da liberdade de expressão? Nós já falamos isso em várias ocasiões. A liberdade de expressão comporta responsabilidade. Liberdade de expressão não significa que você pode caluniar, injuriar, difamar, discriminar, etc. Porém, a liberdade de expressão ela tem que ser garantida a partir do momento que você não dá para a rede social o poder dela escolher o que pode ser publicado ou não. Ela é só um canal de comunicação. Claro. Lá, o usuário publica e o usuário é responsável pelo que ele deve publicar. Essa é a regra que nós temos no artigo 19 hoje. E mudando um pouquinho, saindo um pouco do lado do direito aí, da questão do direito, você falou do Rubinho, cada um enfrenta a situação, tem uma forma de enfrentar algo assim, uma hostilização na internet, por exemplo.
O Rubinho chegou a ganhar dinheiro com as piadas que foram feitas em cima dele, que ele era lento, Rubinho pé de chinelo, o pessoal falava, Exatamente. né? E ele acabou fazendo comerciais e ganhando até dinheiro em cima dessa situação, né? Então, né, ponto para ele aí que saiu, Claro. né? Vou dar o exemplo da professora. De repente, ela é muito rígida. Ela podia também fazer aí, aproveitar isso e fazer. Sim, A mas gente não sabe até que ponto, mas o respeito é sempre bom, né? Brincadeiras podem ocorrer, mas com respeito também, né? O direito é individual de cada um. Exato, que é a liberdade A de pessoa expressão. escolhe se ela vai levar na esportiva brincadeira ou Sim. não. Ninguém é obrigado a Isso. aceitar a brincadeira. Uhum. Agora, me preocupa a partir do momento que você quer trazer uma interferência no sentido de dizer que Polir, né, a Exato. expressão. A rede social, a partir de agora, será responsável. Uhum. O que me chama a atenção é que esse julgamento, eles estão discutindo o que deve ser feito. Mas em nenhum momento as pessoas estão discutindo como fazer isso. Certo. E é no como que eu tenho a minha preocupação, as minhas reservas. Porque o que acontece? É fácil você vender a ideia. A partir de agora, a rede social ela é responsável pelas publicações. Você, Lígia, é a rede social. Nós que estamos aqui nesse estúdio agora somos os seus usuários. Uhum. Você é responsável pelo que nós vamos falar aqui agora. O que você vai fazer para evitar problemas? Você vai aumentar o nível da moderação ao máximo. Você vai usar uma moderação mais rigorosa e vai começar a fazer curadoria de conteúdo. E essa moderação também envolve valores. Sim. Você vai começar a dizer o que pode ou não ser publicado. Afinal, a responsabilidade é sua. E aí a pessoa pode até argumentar: mas isso é bom. Tudo bem, mas agora vamos entrar no como, que é o ponto problemático que eu quero levantar. Pega uma rede social como o YouTube. O YouTube recebe 300 horas de vídeo por minuto. Como é que eu vou moderar esse volume de dados? E aí o que sobra para as redes sociais? Algoritmo. Moderação automatizada. E a moderação automatizada não interpreta contexto, ela não é fiel. O algoritmo pode ser enviesado, o algoritmo ele pode alucinar, ou seja, ele não vai interpretar contexto, ele vai pegar simplesmente a palavra que foi usada e vai te banir. Então você vai lá e usa uma palavra do tipo: olha, isso é um caso real, aconteceu comigo. No ano da eleição, eu faço postagens no meu perfil do Instagram dando dicas de direito digital. E coloquei, pessoal, cuidado com o golpe do Pix, cuidado com as fraudes na Black Friday. E eu fui suspenso. Fraude, golpe. Os dois algoritmos. Exatamente. O algoritmo identificou que eu usei a palavra golpe e fraude. Eu fui suspenso do Instagram e recebi um selo de desinformação. Então, o algoritmo ele não interpreta contexto. O que vai acontecer é que você vai ter uma enxurrada de contas agora sendo banidas indevidamente, que é algo que já acontece. E aí, nesse caso, pegando o seu exemplo, você teve que entrar com uma contestação na rede social para solicitar uma revisão. E quanto tempo leva isso? Se for rápido, 15 dias. Se demorar muito, Nossa, pode levar aí já alguns passou. meses. Aí já passou, não vale mais aquela publicação. Exato. Né? Tem algumas situações que você consegue resolver rapidamente. Nós conseguimos, às vezes, resolver algumas situações em 15 dias. Agora, tem situações que você precisa judicializar. E quando você entra com a ação, aí pode levar 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano para você conseguir recuperar essa conta. E aí, como é que fica a liberdade de expressão da pessoa? Que fica com sua conta suspensa durante semanas, meses, sendo que a gente sabe que hoje as praças públicas dos grandes debates da cidadania acontecem na internet. Que, aliás, esse é outro ponto da pauta do julgamento do Supremo, viu? A possibilidade da suspensão de plataformas em território nacional. Muito motivado por conta do caso da suspensão do X recente que a gente teve. Que a ação tem a ver com o WhatsApp, né? Também. O WhatsApp ele já foi bloqueado várias vezes aqui no Brasil sob o argumento de descumprimento de ordens judiciais. Isso, essa ação é do Cidadania, que foi aberta em 2016, né, logo após esse bloqueio aí do WhatsApp. O partido alegou que a medida viola a liberdade aí de comunicação, né? Então, é mais um caso. E o outro caso é um caso no Facebook, né? Sim. Uma decisão aí que foi questionada da Justiça que obrigava a rede social a derrubar um perfil falso e fornecer dados sobre o computador usado para criar a conta.
Aí nós já vamos ter alguns engessamentos que foram impostos pela própria LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Os termos de uso do Facebook, eles estabelecem que eles podem fornecer os seus dados havendo uma ordem judicial. Isso. Porém, contudo, todavia, não obstante, a regra está definida no artigo 22 e 23 do Marco Civil da Internet, que diz que para que você possa fazer a quebra de sigilo informático, ou seja, para você poder fornecer a requisição judicial de registros, você tem que preencher alguns requisitos. Tem de haver prova de existência de um ilícito, a pessoa tem de estar formalmente sendo investigada, tem de ser demonstrada a necessidade dessa prova e, por fim, você precisa determinar uma janela de tempo, de quando até quando você quer esses dados de informação. Se não preenche esses requisitos, não é possível fazer o pedido de quebra de sigilo. Existe a possibilidade, mas tem de ser garantidos esses requisitos para que não haja violação da privacidade. E são requisitos que já existem na quebra do sigilo telefônico, na quebra do sigilo bancário e fiscal. É a mesma regra. Tem um período, né? Não é assim, da vida inteira, né? Exatamente. E não é aleatoriamente. Eu quero de janeiro até março, não, por exemplo. E tem que ter uma justificativa plausível da investigação. Exato. Né? É o princípio da necessidade que é trazido pela própria LGPD. Uhum. Ou seja, o que você está colocando para a gente é que já existe uma legislação, tanto o Marco Civil quanto a LGPD que veio depois, que nos dá essa segurança jurídica nesse meio, né? Mas que as decisões de casos específicos hoje podem alterar tudo isso. Com certeza. Lígia, é uma coisa que eu vejo assim, as pessoas não estão se questionando. Nós queremos trazer mais responsabilidade para as redes sociais. Mas, no final das contas, eu vou estar dando mais poder para as redes sociais. É uma censura. Olha, só se você conseguir comprovar que existe um enviesamento no julgamento. Mas existem pessoas que dizem que sim, isso pode representar uma censura. Porque, olha só, você vai dar mais poder para as redes sociais. Você vai revestir as redes sociais com poder de polícia. Elas vão ter o poder de moderação para dizer o que pode ou não ser publicado. Elas sempre gozaram dessa imunidade do artigo 19 para elas não poderem escolher o que pode ou não ser publicado. Uhum. Porque dentro dos fundamentos do Marco Civil está lá claro no artigo 2º que a internet deve ser plural, diversa, aberta e participativa. Todos têm que participar. Eu vou dar um exemplo, não sei se ele cabe aí, mas é um exemplo comparativo. Vamos supor que eu tenho uma empresa de aluguel de carros. Certo. Tá? Eu tenho esse carro, mas você alugou o meu carro e você cometeu um monte de infração na rua. Quem é que vai responder por isso? Sou eu? Deveria ser eu, né? Sou eu ou é você o motorista? Deveria ser eu o motorista, né? Uhum. Pela regra vai ser você, a locadora. Esse é o ponto. Esse é o ponto da internet hoje. O que a gente precisa observar é que já existe a responsabilidade das redes sociais. As redes sociais já podem ser responsabilizadas. Só que isso ocorre naquelas hipóteses em que há uma ordem judicial e ela deliberadamente recusa o cumprimento. Aí é outra coisa. Aí sim é uma situação da empresa com a justiça, que está descumprindo uma ordem judicial. Se eu utilizar o Facebook, se eu utilizar o X, se eu utilizar o Instagram para fazer postagens criminosas, eu devo ser responsabilizado. O que vai acontecer? A justiça entra em contato com a plataforma verifica a situação. Preencheu os requisitos da lei para garantir a privacidade dos outros usuários? Perfeito. Fornece os meus dados, eu serei processado e vida que segue. Não tem por que eu, judiciário, derrogar o meu poder a uma empresa privada e falar, Facebook, a partir de agora, você se vira para responder aí pela responsabilidade dos seus usuários. Ele vai ter que apelar para algoritmos, e os algoritmos podem ser facilmente manipulados. Eles não vão interpretar contexto. Inteligência artificial não é inteligente nem artificial. É aquilo que eu falei lá no início. A pessoa que vai estar aqui, são valores que nós temos, né, de determinada situação. Então, às vezes, você tem um entendimento sobre determinado comentário, o outro, com outros valores que ele foi criado, ele tem outro entendimento. E, Lígia, sabe qual é a minha maior preocupação? A minha maior preocupação é que, na prática, isso só vai surtir efeito pro usuário comum. Porque aquele usuário que realmente usa a internet de má fé,
aquele cara que realmente usa para cometer crimes, para discurso de ódio, para fake news, ele simplesmente vai para anonimização. Ele vai para a Deep Web, ele vai usar uma VPN e vai continuar fazendo o que ele sempre fez. Quando você traz regras muito rigorosas, a única coisa que você consegue fazer é empurrar as pessoas para anonimização. Você pegue como exemplo, a China hoje tem um dos sistemas mais rigorosos de controle da internet, que é o Grande Firewall. E as pessoas lá acessam todos os serviços bloqueados numa boa, usando VPN, usando a Deep Web, usando outros serviços de anonimização. Quando o X foi bloqueado no Brasil, o que aconteceu? Aumentou em 300% a busca por VPN. Então o que eu noto é que essa é uma medida que vai afetar a liberdade de expressão do cidadão comum, que geralmente é o cara que já anda na linha, é o cidadão ordeiro, e aquele cara que usa a internet de fato de má fé, vai continuar usando sem problema nenhum. E quantas contas forem banidas, serão contas novas que ele vai fazer, e eu nunca vou conseguir identificar quem ele é, porque ele vai estar anonimizado. Por isso que eu falo, é muito fácil você pensar nessa responsabilidade da rede, mas as pessoas não estão discutindo como fazer isso. A discussão está sendo Facebook, Google, a partir de agora vocês se viram. Isso não vai funcionar. E como reverter isso, Chaya? O ideal seria o legislativo editar uma normativa nesse sentido, mas uma normativa que passasse por debates. A gente não pode ignorar isso. Precisa ter audiências debates públicas, né? Aí o pessoal lembra, mas o projeto de lei 2630 foi discutido durante quase 4 anos. Tá, mas no último ano agora ele recebeu tanta emenda, tanta modificação, que ele ficou completamente diferente. Virou um jabuti. Virou um jabuti. Já não é mais aquilo que ele era antes. Tem que ter, sim, audiências públicas, um debate com a sociedade civil. Vem cá, vamos conversar, vamos participar. Porque as audiências públicas da 2630 foram fechadas só para convidados. O projeto de lei já foi todo alterado, então tem que fazer um projeto de lei com participação das pessoas. Como foi o Marco Civil? O Marco Civil foi discutido na sociedade civil durante 3 anos antes de ser consolidado o projeto de lei. E aí eu fico imaginando uma discussão no tribunal. Interna, né? É um julgamento que está marcado para ser em 3 dias, né? Em 3 dias eles querem discutir uma lei que foi discutida em 3 anos. Tem que o legislativo tem que partir com uma legislação que trate do assunto, mas tem que ser uma legislação com ampla participação popular. Tem de haver, sim, responsabilidade, mas não da forma como estão propondo. E com muita clareza nessa lei, para não chegar lá e ter diversas interpretações na justiça, né? Claro, a gente tem que lembrar, as redes sociais, as empresas, Facebook, Google, eles também manipulam informações. A gente teve o caso Cambridge Analytica em 2016. Então elas não são vítimas aqui nessa história. A gente defende, sim, a responsabilidade delas, mas não da forma como está sendo proposta. E como que no resto do mundo, Estados Unidos, por exemplo, está lidando com essa situação que a gente está na frente, a gente está atrasado? Qual é a posição do Brasil em relação a isso? Essa é uma excelente pergunta, porque o nosso artigo 19, ele tem um equivalente nos Estados Unidos, que é a seção 230 da Communications Decency Act, que é a lei de telecomunicações americana. E os Estados Unidos fizeram um julgamento exatamente nesse sentido entre 2023 e 2024. Os Estados Unidos, nos 2 últimos anos, fizeram exatamente essa mesma discussão. Devemos responsabilizar as redes sociais? E lá eles decidiram, não. Porque se a gente fizer isso, a gente vai violar a liberdade de expressão das pessoas. Que eu falei no início aqui, então. Eles rechaçaram. É uma censura, né? Eu entendo que isso é uma censura. Eles rechaçaram completamente. Quer dizer, os Estados Unidos debateram a mesma coisa que estamos debatendo aqui. Porque, como você falou, o cidadão de bem é que não vai mais poder se expressar ou vai ficar com medo de se expressar. E numa democracia, o debate de ideias, ele é absolutamente necessário, ele é preciso. Né? O conceito de teledemocracia do Pérez Lunho, de teledemocracia forte, fala exatamente sobre a criação das comunidades virtuais para a discussão das questões pertinentes à cidadania. Então, a telecidadania, essa cidadania que é um dos elementos fundamentais dentro do Marco Civil da Internet, o Marco Civil da Internet ele fala em várias ocasiões. A internet é essencial para o exercício do poder democrático, da democracia. A democracia só existe quando você permite que as pessoas discordem de você.
Isso é fato. Sim, senão eu vou para a Coreia do Norte, onde todo mundo fala amém, a mesma Aí é coisa. aquela história. Não Poxa, pode nem pensar em voz você alta. usou a palavra-chave, medo. As pessoas já têm medo É. de falar o que pensam na internet hoje. E Exato. às vezes não é nada demais, às vezes é uma pergunta, às vezes é uma crítica, às vezes é uma dúvida. Você pode perguntar, você pode questionar, você pode criticar. Só que as pessoas hoje Pode e deve, né? as pessoas têm tanto medo de fazer isso na internet que elas preferem simplesmente não fazer. E aí você vai tendo aquela hegemonia de um discurso, o que é péssimo para qualquer ambiente democrático. Então, hoje, essa semana será decisiva para isso, né? A gente fica nessa expectativa, então. E dependendo do resultado, a gente, de qualquer forma, a gente vai precisar aí que o nosso legislativo se movimente muito firmemente em relação a isso, né? Sim. Engraçado porque o Legislativo ele já se debruçou sobre um projeto de lei, o Legislativo decidiu que não iria aprová-lo. Gente, isso não é omissão do Legislativo. O Legislativo simplesmente olhou e falou, não precisa mexer. Então, em tese, deveria valer a regra do artigo 19. Só que as pessoas argumentam, mas é uma lei que já tem 10 anos, está desatualizada, etc. Gente, responsabilidade objetiva, menos é mais. Você responsabilizar diretamente o autor das postagens, tendo a oportunidade de estender essa responsabilidade à rede social. Eu não consigo enxergar uma solução melhor. Porque você responsabilizar a rede social, como eu falei, é fácil de vender. O problema é como você vai operacionalizar isso. Ô Chay, se você tiver nesse momento ainda é um compasso de espera que estamos, de deixar um recado para o internauta, qual seria? Gente, a liberdade de expressão ela é um dos 3 macroprincípios do nosso Marco Civil da Internet. O próprio artigo 8º da lei ela fala que não existe o exercício ao pleno direito de acesso à internet se não tiver liberdade de expressão. Só que a gente precisa lembrar que mesmo a liberdade de expressão comporta responsabilidade. Então, usem com responsabilidade a liberdade de expressão e manifestem o seu pensamento sempre que vocês julgarem que seja necessário. Uma voz, às vezes, se ecoar no lugar certo, pode chegar nos pontos necessários. Porque a gente tem que pensar que o debate é de ideias e não de ofensas. Com certeza. Né? Partindo daí, a gente já tem um ambiente na internet muito mais saudável. Com certeza. Né? A gente tem que debater ideias, não pessoas. Exato. Muito bem, nós estamos chegando ao final, Oxaia, e a gente vai ter que fazer um compromisso contigo. Assim que tiver resultado desse julgamento, de você retornar aqui, para a partir daí a gente fazer uma análise mais apurada de como vai ser, porque agora é só expectativas. Sim. Né? E do que poderá, então, que caminhos devemos seguir aí até para passar como dicas para os nossos internautas. Ficarei à disposição, com certeza. Muito obrigada, então, bom dia para você. Viu? Bom dia, eu que agradeço. CB